tudo bem? Todos na paz? Maravilha! Estamos aqui engajados, comprometidos com o Senhor em oração pelos norte-coreanos. E nessa semana estaremos entendendo um pouco de como que o cristianismo chegou naquela nação a fim de orarmos, com mais intensidade e focados naquilo que o Senhor está fazendo na Península Coreana. Bom, o cristianismo ele chegou na Península Coreana da seguinte forma: os japoneses eles invadem o país da Coreia. Antigamente não tinha a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Isso já foi feita a divisão a partir do ano de 1950, com a guerra que durou 3 anos, que dividiu as Coreias em Coreia do Sul e Coreia do Norte, de 1950 a 1953. E quando os japoneses chegam na península, eles enviam os soldados coreanos como prisioneiros de guerra ao Japão. Esses soldados que são enviados ao Japão ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho. E no final do século XVII, já para o início do século XVIII, eles retornam à Coreia, trazendo na mente, no coração, o Evangelho. Então, no ano de 1907, apesar de uma ou outra perseguição isolada no país, pode-se dizer e afirmar que o Evangelho era sólido naquele país. O Evangelho do ano de 1907 até o ano de 1950, antes da guerra, se tornou tão sólido naquele país que a capital atual da Coreia do Norte, ela se tornou conhecida como a Jerusalém do Oriente, de tamanho impacto que foi o Evangelho, trazendo avivamento e milhares de conversões. Depois vem então a Grande Guerra separando as Coreias, e aí o comunismo se instaura na Coreia do Norte e o cristianismo permanece na parte sul. E é interessante que o cristianismo na Coreia do Norte atualmente, antes da divisão, foi a parte da Coreia que mais se consolidou o Evangelho. Na parte sul nem tanto, porém quando a parte norte se torna comunista, o cristianismo então continuou crescendo na Coreia do Sul, tornando hoje a Coreia do Sul um dos maiores países cristãos do mundo. Então, os generais da Coreia do Norte, os grandes comunistas que mantêm o comunismo naquele país, os generais, eles vieram de famílias cristãs por conta deste avivamento a partir do ano de 1907 que teve na Coreia. Então, esses generais, eles tiveram a oportunidade também de conhecer o Evangelho enquanto que criança, com os seus pais, com os seus avós, vindo então a partir do ano de 1950 esquecessem totalmente do Senhor por conta do comunismo. Então oremos hoje pelos norte-coreanos, pela minoria. A igreja atualmente na Coreia do Norte, ela tem uma estatística de 1,5% de cristãos. Oremos para que o Senhor conceda graça, força a essa minoria de irmãos e que dê também a oportunidade deles compartilharem o Evangelho com outros. Oremos acima de tudo pela unificação das Coreias para que uma vez por todas as portas do Evangelho se abram naquela nação. Então, Deus abençoe os norte-coreanos, Deus abençoe a igreja dele ali naquele país, Deus abençoe os 25 milhões que vivem como se estivessem presos dentro de uma nação. Deus abençoe também todo o governo, aqueles homens, o próprio ditador Kim Jong-un, que ele possa sonhar com o Senhor, que o Senhor fale com ele em sonhos, que o Senhor pregue o Evangelho a ele. Nós estamos, amados, orando para que este homem tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, para que assim ele possa ser um missionário naquele país, para que ele próprio possa falar do amor, da graça, do poder restaurador, da misericórdia, do propósito de Deus para aquela nação. Deus te abençoe também, que está intercedendo por este país, que Ele te conceda graça, força, a fim de permanecer perseverante em oração, se colocando na brecha por aquele país. Deus abençoe a todos nós. Fiquem na paz, no amor e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.